Você já ouviu falar de um Deus que mata? Não o inimigo, não um exército, mas o próprio Deus tirando a vida de um homem com as próprias mãos? Essa é uma daquelas passagens da Bíblia que muitos evitam. Poucos falam sobre ela, mas ela está lá, oculta no meio de uma genealogia antiga, direta, sem explicações, sem misericórdia aparente. Um homem chamado o primogênito de Judá. E a Bíblia diz apenas isso. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, e o Senhor o matou. Simples, frio, assustador. O que esse homem fez de tão grave? Porque Deus decidiu matá-lo, sem aviso, sem chance, sem perdão. E mais importante, o que essa história diz sobre o caráter de Deus? Neste vídeo, você vai conhecer a história do homem que Deus matou. Vai entender o que esse ato revela sobre a justiça divina e vai descobrir o que isso tem a ver com você hoje. Comente agora: Deus, tenha misericórdia de mim. E se você gosta de temas fortes, bíblicos e reveladores, curta esse vídeo e se inscreva no canal. Aqui cada história tem um propósito e essa pode transformar sua visão sobre Deus. Se prepare, porque essa história vai mexer com você. Desde pequenos aprendemos que Deus é amor, que Ele é paciente, bondoso, cheio de misericórdia e pronto para perdoar. Essa é a imagem mais comum que se constrói sobre o Criador. E sim, é uma verdade bíblica, mas não é a única. Existe uma face de Deus que muitos evitam conhecer: a face do juízo, o lado santo e justo que, quando confrontado com a maldade, não hesita em agir com severidade. O mesmo Deus que perdoa também pune. E às vezes ele pune com a própria morte. Essa ideia assusta, porque quebra o conforto da religião suave. Tira o chão de quem se acostumou a um Deus que nunca confronta, que nunca corrige. Mas quando abrimos a Bíblia sem filtros, nos deparamos com histórias que nos obrigam a encarar a santidade de Deus como algo sério, perigoso, inegociável. A história de é uma dessas. Sem grandes introduções, sem preparação, a Bíblia declara com frieza: o primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor, por isso o Senhor o matou. Só isso. Nenhuma explicação. Nenhum detalhe sobre qual foi o pecado. Apenas a sentença, um fim abrupto, um ato direto vindo do próprio Deus. E talvez o mais perturbador disso tudo seja o silêncio. Porque quando Deus mata, sem aviso e sem explicação, o que sobra para nós é o mistério. Quem era O que ele fez para atrair tamanha ira divina? E o mais importante, será que isso poderia acontecer de novo? A resposta começa com Judá, um homem marcado por erros, que havia traído o próprio irmão e agora tentava construir uma nova história. Seu primeiro filho, carregava a esperança da continuação, o símbolo da restauração de sua linhagem. Mas falhou. E falhou de forma tão profunda que foi interrompido por Deus ainda jovem. Isso nos mostra que Deus não vê como o homem vê. Deus não espera tanto quanto nós esperaríamos. Quando Ele decide julgar, é porque viu algo no íntimo, algo escondido, algo podre. E mesmo sem revelar o que era, Ele deixou registrado. A maldade de não passou despercebida. E a justiça divina caiu sobre ele sem demora. No próximo capítulo, vamos mergulhar nesse silêncio. Vamos examinar o pouco que a Bíblia diz e o muito que ela esconde sobre esse homem e tentar entender por que Deus matou A Bíblia é um livro que revela muito, mas também esconde. Às vezes, o que ela cala fala mais alto do que o que ela diz. E o caso de é um desses silêncios gritantes. Tudo o que sabemos está em uma única frase. O primogênito de Judá, era mau aos olhos do Senhor e o Senhor o matou. Nada mais. Nenhum detalhe sobre o tipo de maldade. Nenhuma explicação sobre sua conduta. Nenhuma pista sobre seus atos. Isso inquieta, porque estamos diante de um julgamento divino que não foi registrado para o leitor entender.
mas para o leitor temer. O que será que Er fazia, a ponto de provocar uma reação tão direta de Deus? Não sabemos. E talvez seja exatamente esse o ponto. A Bíblia não está interessada em saciar a nossa curiosidade. Ela está interessada em despertar reverência. A omissão do pecado de Er pode ser a mensagem mais poderosa de todas. Não importa o que ele fez, importa o que Deus viu. E o que ele viu era suficiente para merecer a morte. Agora pense comigo. Quantas vezes nós tentamos esconder nossos erros atrás do que os outros não sabem? Quantas vezes confiamos no silêncio, na falta de testemunhas, na aparência? Mas Er não foi julgado pelos homens. Ele foi julgado pelos olhos de Deus. Um olhar que atravessa disfarces, que sonda intenções, que revela o coração. E diante desses olhos, Er foi considerado mau, intragável, irrecuperável. E o veredito foi fatal. Talvez ele fosse corrupto, talvez violento, talvez blasfemo. Talvez fosse alguém que zombava da fé, que desrespeitava sua família, que desprezava os caminhos do Senhor. Mas a verdade é que não importa, porque se Deus decidiu não revelar o que Er fazia, é porque o foco não está no pecado específico, e sim na consequência inevitável de viver deliberadamente contra a vontade de Deus. Er foi o primeiro homem que Deus matou diretamente nas Escrituras. E isso o torna um marco, um aviso, um símbolo do que acontece quando o pecado se torna estilo de vida e não apenas um tropeço. Ele não foi disciplinado, não foi advertido, foi eliminado. E isso nos mostra uma realidade espiritual que muitos tentam ignorar. Deus é amor, mas também é fogo consumidor. Ele perdoa, mas também julga. Ele abraça, mas também rejeita. E quando ele rejeita, não há palavra, não há súplica, não há intervenção humana que possa mudar seu decreto. A morte de Er nos obriga a olhar para dentro, a fazer perguntas desconfortáveis. O que há no meu interior que Deus vê e que eu finjo que não existe? O que eu tolero em mim que talvez o céu esteja abominando em silêncio? Quantas vezes a graça de Deus me poupou, quando a justiça já teria me eliminado? O silêncio da Bíblia sobre os pecados de Er é, na verdade, um convite à reflexão, porque se soubéssemos o que ele fez, poderíamos nos isentar, mas sem saber, somos obrigados a considerar que talvez, só talvez, não sejamos tão diferentes assim. Após a morte repentina de Er, o silêncio pairou sobre a casa de Judá. Não houve luto registrado, nem palavras de consolo. Apenas um pai que viu seu primogênito ser arrancado da vida sem aviso. Judá, o mesmo que havia vendido o irmão José por algumas moedas, agora se via obrigado a lidar com o julgamento de Deus dentro da própria casa. E é aqui que a história toma um rumo ainda mais sombrio. Er havia se casado com uma mulher chamada Tamar, jovem, honrada, entregue a um marido que não viveu o suficiente para cumprir sequer o papel de esposo. Pela lei da época, cabia ao irmão mais novo de Er, chamado Onã, casar-se com Tamar e gerar descendência em nome do irmão falecido. Isso não era apenas um costume, era um mandamento sagrado dentro da tradição hebraica. A linhagem não podia ser interrompida, mas Onã se recusou. Ele se deitava com Tamar, mas evitava a concepção. Ele queria o prazer, mas não a responsabilidade. E essa atitude, desprezível diante dos olhos de Deus, também foi julgada com severidade. Onã morreu. Mais uma vez, a casa de Judá foi marcada pela sentença divina. Tamar viu 2 maridos morrerem em sequência. E Judá, com medo de perder o terceiro filho, a despediu sob pretexto de aguardar o tempo certo. Mas o tempo passou, e a promessa não foi cumprida. Tamar, agora rejeitada, humilhada e sem herdeiros, decidiu agir com astúcia. Ela se disfarçou como uma prostituta cultual. Posicionou-se no caminho por onde Judá passaria e o seduziu, sem que ele a reconhecesse. E ali
Num ato carregado de ironia divina, Judá se deitou com a própria nora. Dias depois, Tamar apareceu grávida. Judá, sem saber que o filho era dele, ordenou que ela fosse queimada viva por adultério. Mas quando Tamar apresentou os objetos que ele havia deixado com ela, seu anel, seu bordão e seu selo, Judá foi desmascarado diante de todos. E nesse momento, o ciclo se fecha. A mesma vergonha que ele provocou a José, agora recai sobre ele com peso dobrado. A desonra, o engano, a morte dos filhos, a exposição pública, tudo parecia parte de um plano maior que trazia consequências de escolhas antigas. Não havia relâmpagos do céu, nem voz profética, apenas os frutos do próprio pecado brotando, um a um, no solo da sua linhagem. O mais impressionante é que dessa união entre Tamar e Judá nasceram Pérez e Zerá. E é por meio de Pérez que gerações mais tarde nasceria Davi, e do rei Davi viria Jesus. Isso revela algo perturbador e profundo. Mesmo em meio à vergonha, mesmo dentro de um cenário marcado pela morte e pela desobediência, Deus ainda estava costurando a história da redenção. Não há maldição que escape do olhar soberano, mas o preço do pecado sempre será cobrado. Judá teve um filho morto por causa da maldade, teve outro morto por causa da rebeldia e caiu em desgraça por causa da sua omissão. A maldição silenciosa percorreu sua casa, mas não calou os planos de Deus. Em toda a narrativa de Judá e Tamar, há um aspecto que incomoda profundamente: o silêncio de Deus. Quando foi morto, não houve um anjo a descer dos céus para explicar a razão de seu fim. Quando Onã foi consumido, a Bíblia não revela um aviso direto de como ele deveria ter agido. E quando Judá tomou decisões que afetaram toda a sua linhagem, Deus não pronunciou uma palavra para pará-lo. Nada de discurso sobre arrependimento, nenhuma intervenção dramática, apenas o peso do silêncio. O que faz Deus se calar diante do pecado, da injustiça e da morte? Por que, em tantos momentos, ele escolhe agir em silêncio, sem palavras, sem explicações? O silêncio de Deus é um dos maiores desafios para a nossa compreensão da fé. A primeira reação diante do silêncio divino é a dúvida. Será que ele realmente se importa? Será que ele realmente está no controle? Por que ele permite tanto sofrimento, tanto mal, tanto pecado sem intervir com clareza? Mas o silêncio de Deus não significa ausência. Ele está ali, silencioso, mas plenamente presente. E muitas vezes o silêncio é o maior julgamento de todos. Quando Deus fica em silêncio, ele não está inativo. Ele está permitindo que as consequências dos atos sigam seu curso natural para que a humanidade perceba o impacto do pecado. Ele está permitindo que o pecado se manifeste em toda a sua desolação, para que os homens vejam o abismo que criaram com suas próprias mãos. Deus poderia ter avisado Judá, ele poderia ter alertado mas ele escolheu não fazer isso. O silêncio é uma maneira de Deus permitir que o pecado se revele em sua totalidade, sem obstruções, sem distrações. E ao final, o julgamento se torna mais doloroso, mais real. No entanto, mesmo em meio a essa ausência de palavras, a história não termina na tragédia. Porque o silêncio de Deus, muitas vezes, precede o movimento mais poderoso de todos: a redenção. Quando Judá finalmente teve que encarar a sua própria falha e a vergonha de seus erros, ele se viu diante de algo maior. Um Deus que, embora tenha permitido o sofrimento e o caos, não abandona a sua promessa. A linhagem de Judá, por mais marcada pelo pecado e pela morte, continuou. E foi através de um erro, de um engano, que Deus começou a tecer em silêncio os fios da salvação. A história não terminou com a morte de nem com a tragédia de Onã. Mesmo no silêncio, o plano de Deus estava em andamento. Ele permitiu que a maldição percorresse a casa de Judá,
mas também trouxe vida através dela, com o nascimento de Pérez, o ancestral de Davi, e de Davi, de Jesus. O silêncio de Deus, no final, é sua maneira de nos dar espaço para fazer escolhas. Ele não nos impede de errar, mas também não nos abandona na queda. Ele nos observa, deixa que o mal siga seu curso, mas sempre no fundo, com a esperança de que um dia a luz possa emergir desse caos. Porque, apesar de tudo, Deus nunca perdeu o controle. Ele usa até os momentos mais escuros para cumprir sua soberania e seus planos. Quando olhamos para a morte de Er, é impossível não sentir um frio na espinha. Um homem jovem, com sua vida interrompida de forma súbita e sem explicações claras. A morte de Er nos confronta com algo profundo, algo que muitas vezes evitamos pensar: a soberania de Deus e o peso da desobediência. A história de Er não é apenas uma lição sobre os erros individuais, mas também sobre a gravidade da nossa relação com Deus. Er foi morto porque era mau aos olhos do Senhor. Não houve adiamentos, não houve promessas de um futuro melhor, não houve misericórdia sem fim, apenas a ação direta de um Deus que, apesar de amoroso, é também justo. O que essa história nos ensina é que o pecado não é algo leve aos olhos de Deus. Quando falamos sobre pecado, muitas vezes tratamos o tema de forma superficial, como algo que podemos simplesmente ignorar ou justificar. Mas de alguma forma, nos dá uma lição dolorosa. O pecado tem consequências. A desobediência a Deus não é apenas um erro pequeno, mas um ato de rebeldia contra a santidade divina. O silêncio de Deus ao longo dessa história pode ser angustiante, mas ao mesmo tempo nos mostra que a justiça divina é perfeita e infalível. Não há falhas nos seus juízos. A morte de Er é um lembrete de que muitas vezes a nossa condição espiritual não passa despercebida aos olhos de Deus. E ao refletirmos sobre isso, uma pergunta fundamental surge: o que podemos aprender com a morte de Er? Em primeiro lugar, a morte de Er nos desafia a examinar nosso próprio coração. Será que estamos, de alguma forma, vivendo em desobediência ou rebeldia contra os caminhos de Deus? Estamos permitindo que o pecado se infiltre em nossa vida de maneira silenciosa, sem percebermos as consequências que ele pode gerar? Em segundo lugar, a história de Er nos ensina que a misericórdia de Deus, embora abundante, não elimina a necessidade de arrependimento e de mudança. Deus está sempre pronto para nos perdoar, mas o perdão não significa que podemos continuar em pecado sem que haja um peso. Por fim, a história de Er nos aponta para o maior juízo de todos, a cruz de Cristo. O que Er não teve, a oportunidade de arrependimento, de mudança, nós, como seres humanos, encontramos em Cristo. A morte de Jesus na cruz nos oferece uma chance de restaurar nossa relação com Deus, não por mérito próprio, mas pela graça divina. A morte de Er não foi o fim de sua história. Ela é apenas um lembrete do preço que a desobediência pode pagar, mas também é uma lição sobre o que acontece quando Deus escolhe agir em sua justiça, em silêncio, mas com certeza. Em nossos momentos mais sombrios, quando o silêncio de Deus parece pesar sobre nós, lembremo-nos de que Ele está agindo, mesmo quando não o vemos. Ele está planejando, redimindo, e no final, tudo o que aconteceu nos servirá para um bem maior, para a sua glória. E a história de Er, por mais trágica que tenha sido, é mais uma peça no grande plano de Deus. Ele usa até as falhas humanas para cumprir seus desígnios. E como vemos em Cristo, é na cruz que encontramos a verdadeira resposta ao silêncio de Deus. Ele se fez presente onde mais parecia ausente.